Está no ar o Empresários de Sucesso podcast. Confira agora mais uma entrevista exclusiva. Este é o Empresários de Sucesso podcast, que conta a história dos empresários que fazem sucesso e são destaques de credibilidade e bom atendimento junto ao público consumidor. Eu sou Gabriela Oliveira e hoje vamos falar com Francisco Freitas. Ele é CEO da Francisco Freitas Group, uma das maiores consultorias em mercado internacional e em gestão de negócios do Brasil, e ele também é diretor da Câmara de Indústria e Comércio do Mercosul e Américas. Empresários de Sucesso podcast. Francisco, agradeço muito a sua participação aqui no Empresários de Sucesso podcast. Seja bem-vindo. Olá, Gabriela e todos que estão nos acompanhando. É um imenso prazer estar com todos vocês. E vamos aqui bater um papo a respeito de empreendedorismo e mercado internacional. Excelente! Bom, então para começarmos aqui o nosso bate-papo, vamos iniciar conhecendo um pouco mais sobre a empresa. O senhor tem um amplo currículo e experiência aí na área de consultoria. Em que momento, então, o senhor resolveu empreender abrindo a Francisco Freitas Group? Gabriela, inicialmente, os meus agradecimentos aí pela apresentação. Nós já estamos há mais de 25 anos nesse mercado, no desenvolvimento de negócios internacionais. Sou também diretor da Câmara de Indústria e Comércio do Mercosul e Américas, a qual até aproveito a oportunidade para enviar as referências em nome do nosso presidente, o senhor Miguel Palheta. A Francisco Freitas Group, ela tem um propósito, né? Como é na sua apresentação, uma organização com o objetivo de tornar as pequenas e médias empresas em negócios globais. Eu tive a oportunidade, Gabriela, de trabalhar e residir no exterior durante muitos anos, foram aí mais de 10 anos, com passagens em países como Austrália, China, Japão, Emirados Árabes, Turquia, Angola e África do Sul. E toda essa minha vivência no exterior, assim que eu retornei para o Brasil, a Francisco Freitas Group, ela foi concebida em parcerias com essas empresas que eu tive a oportunidade de trabalhar no exterior, nesses países aos quais eu elequei. Então, a Francisco Freitas Group, ela já foi, vamos dizer assim, concebida numa estrutura operacional com muita bagagem, muita experiência e com grande diferencial, com parceiros consolidados no exterior. E isso faz com que seja um diferencial bastante interessante para os nossos clientes e, consequentemente, com toda essa minha vivência lá fora, contribuiu muito, né, para essa minha trajetória profissional e que me deram essa bagagem que hoje eu compartilho com todos vocês e com os nossos clientes, parceiros e amigos. Muito bem. E qual é, então, a área de atuação da empresa e quais são os serviços que vocês oferecem? A Francisco Freitas Group, ela trabalha com duas vertentes. Nós poderemos aqui discriminar mercado internacional e gestão de negócio. No tocante ao mercado internacional, nós atuamos fortemente no marketing internacional, internacionalização de negócios, que é importação e exportação, negociação internacional, elaboração e gestão de contratos, desenvolvimento de parcerias estratégicas, bem como também o estudo de mercado e análise de mercado internacional. Agora, na outra área, em termos de gestão de negócio, reestruturação empresarial, auditoria financeira e contábil, planejamento tributário, captação de recursos, fusões e incorporações, vendas e aquisições de ativos, propriedade intelectual, elaboração de due diligence, planejamento estratégico de negócio, organização de processos internos, criação de manuais, bem como também no desenvolvimento de franquias.
Agora, se me permite, Gabriela, uma observação. Qual é o nosso grande então diferencial? Muitas vezes uma empresa, quando nos procura para um processo de internacionalização, é muito comum, às vezes ela não está ainda preparada para esse salto, vamos dizer assim. Então, antes de pensarmos no mercado internacional, nós entramos com as nossas soluções em termos de gestão de negócios, para prepararmos esta empresa para que ela possa, sim, dar um salto e ir para um próximo nível. Por quê? Aquilo que eu sempre enfatizo. Tudo que você irá desenvolver, como em tudo na vida, né, Gabriela? E os colegas que estão aqui, a nossa audiência, que estão aqui nos ouvindo, você precisa fazer um planejamento. Esse planejamento, ele precisa estar em conformidade com a sua peça orçamentária, com o seu fluxo de caixa, enfim, para que você possa, sim, fazer a programação. E é muito comum, às vezes, a empresa, né, em função do mercado recessivo, ele identifica algumas oportunidades no exterior, então ele chega e fala: Francisco, eu quero exportar, eu quero fazer com que minha empresa marque uma presença, né, de uma forma global. Entramos, inicialmente, fazendo um checklist, verificando toda a sua estrutura operacional, no caso de uma indústria, a sua cadeia produtiva, verificamos custos, logística, e aí traçamos, né, desenvolvemos um planejamento para que esse cliente possa, então, futuramente ingressar no mercado internacional de uma forma bastante segura. Existem agora casos também de empresas que elas já estão prontas, né? Elas estão redondas, vamos dizer assim, né? Saudáveis, com todos os seus controllers, enfim, ela está pronta para ir para um próximo nível. E aí, quando nós vamos para o mercado internacional, quando nós pensamos em desenvolver, então, um processo de internacionalização, nós precisamos pensar em 3 fases. A primeira fase seria fazer uma pesquisa no país destino, identificar possíveis distribuidores, ou se vamos ter um sócio, quais serão os pontos de vendas, a forma de distribuição, verificarmos quais são os players, né, quais são os concorrentes, o target price, que seria o preço-alvo, para que aí sim nós possamos olhar então para a nossa empresa que está, vamos dizer assim, exportando, verificar os seus custos, toda a sua logística, precisamos enviar amostras, enfim, tem toda uma preparação para chegarmos a uma decisão, se vamos ou não vamos, né, irmos assim para o segundo estágio, e aí sim já seria toda a estruturação no país destino, para que depois, no terceiro estágio, seria efetivamente a operacionalização. Só que essa timeline, vamos dizer assim, ela não ocorre do dia para a noite. Pode ser levar de 6 a 9 meses. Então, isso que é muito importante o empresário que pretende ingressar no mercado internacional ter essa consciência, né, que o mercado internacional ele é lucrativo, é uma grande oportunidade, mas você precisa fazer alguns investimentos iniciais para poder dar esse salto. Até mesmo algumas, vamos dizer assim, alguns ajustes simples, como, por exemplo, a empresa ter um site em inglês. E aí que é nosso grande diferencial, porque nós temos parceiros bastante consolidados no exterior, e como a nossa estrutura operacional, ela atinge 2 módulos, que é o mercado internacional e a gestão de negócios, junto a esses nossos parceiros estratégicos, nós conseguimos, então, ofertar para esse nosso cliente uma solução completa. Algo também muito importante que nós comentarmos é a nossa vivência no exterior, na prática. E isso faz toda a diferença nesse mercado internacional. Ou seja, todas as nossas alianças estratégicas são empresas e parceiros que nós tivemos a oportunidade de trabalharmos pessoalmente.
E isso passa muita credibilidade, muita segurança e um grande diferencial para os nossos clientes na agilidade do processo. E como eu sempre comento, com todo o respeito, mas uma viagem para o exterior de 1 mês, 2 meses, muitas vezes a turismo, é uma vivência, mas não pode se dizer uma experiência internacional. Experiência internacional é você vivenciar o país, a cultura local, as dificuldades, enfim, as diferenças, né, culturais, que é muito importante. E toda essa minha vivência no exterior, então, de mais de 10 anos, que me trouxe, né, toda essa bagagem, essa trajetória profissional e esse grande diferencial, sem contar os nossos parceiros. No caso também, a Câmara do Comércio e Indústria do Mercosul e Américas, que também é um caminho bem estruturado para ajudarmos os nossos clientes, não somente no Mercosul, mas também em todos os países associados à Câmara. E toda essa estrutura, então, está disponível para os nossos clientes. Excelente. Agora, Francisco, o senhor comentou aqui com a gente, então, um pouco sobre como é feito esse processo de internacionalização das empresas. O senhor comentou rapidamente que isso pode demorar de 6 a 9 meses. Existem casos que foram mais rápidos, outros mais longos. Como que é mais ou menos a média? Gabriela, muito boa a sua pergunta. É muito relativo. Existem algumas situações de nós conseguirmos, vamos dizer assim, um processo um pouco mais rápido, mas tudo irá depender também da saúde financeira do cliente, que está, no caso, internacionalizando a sua empresa. Por quê? É muito interessante eu também fazer um comentário aqui, por aquilo que pareça, algo simples, mas começa-se toda uma negociação. Aí o cliente no país destino, ele pede para o cliente aqui no Brasil enviar amostras do produto. E muitas vezes, essas amostras, elas são enviadas, claro, via aérea, por questões de tempo, e o valor do frete é algo a considerar. O valor do frete é algo assim, pensar com muito carinho, com muita atenção, porque muitas vezes o cliente ele fala assim, tá ok, eu vou enviar minhas amostras, quem vai pagar o frete, né? E muitas vezes nós estamos falando em $1.000, $2.000, enfim, né? Então, irá depender. Por isso que é muito importante, Gabriela e a nossa audiência, antes de nós irmos para o mercado internacional, nós fazemos um planejamento. E eu já tive a oportunidade de citar essa analogia quando eu estive no estúdio gravando para o programa Empresários de Sucesso TV. Eu fiz uma analogia, assim, que é muito comum, né? Normalmente você faz aí um orçamento para ir para ir à Disneylândia e no final você descobre que só tem recursos para ir ao Beto Carreiro World. Com todo respeito, cada empresa tem a sua particularidade, mas o que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes você faz um planejamento, né, e depois você descobre que você tem 20%, 30%, né, do total, né, daquele orçamento inicial. Então, o que normalmente nós fazemos, né, que eu tenho como hábito? Eu começo pelo fim. Então, eu começo pelo fim, eu vejo exatamente qual é os nossos recursos, e aí sim eu desenvolvo esse planejamento em conformidade com a peça orçamentária. Compreende, Gabriela? Ou seja, se eu tiver um fôlego maior, nós podemos até reduzir esse prazo. Mas é muito importante, antes de 3 meses é muito difícil. Por quê? Primeiro, nós temos que fazer uma pesquisa no país destino. Depois, nós temos que enviar as amostras. Nós temos que fazer uma série de adaptações na empresa que está se internacionalizando. Então, ela vai levar pelo menos de 3 a 6 meses, por mais rápido que seja.
né? Mesmo porque seria também muito temeroso fazermos operações assim, tempestivas, né? Porque um erro... um detalhe importante também, é muito importante a nossa audiência ficar bastante atenta. Quando você começa um processo de exportação, ou mesmo de importação, comece pequeno. O que eu quero dizer com isso? Faça pequenas operações iniciais, para que possa se testar, fazer os ajustes, né? O grande erro que se comete, muitas vezes, já querem fazer exportações ou importações, sabe assim, de valores expressivos, de vários containers, ou de vários envios, e qualquer erro que possa ocorrer no início, é possível, porque você tá estruturando a operação. Então, é claro, é óbvio que numa operação menor, qualquer erro ou adaptação ou ajuste, os impactos serão menores, concorda? Então, quando o cliente chega e fala, Francisco, não, vamos exportar meia dúzia de containers ou vamos enviar tal quantidade, eu falo, vamos com calma, pé no chão. Mas por que isso? Porque é a experiência que nós temos, né, Gabriela? Já de mais de 25 anos, então nós sabemos bem aonde as coisas, vamos dizer assim, aonde pode-se acontecer alguns erros, algumas dificuldades. Então, só para finalizar a sua pergunta, é muito relativo, mas antes de 3, 6 meses é difícil. É possível? Sim, só que os riscos são maiores. E nós temos aqui na empresa como característica de fazermos as coisas bem feitas de forma muito profissional. Muitas vezes o cliente vem aqui afoito, querendo fazer a coisa do dia para a noite. Nós preferimos nem ter esse cliente conosco. Sabe por quê? Futuramente ele vai nos dar dor de cabeça. Então nós preferimos nem ter. Nós preferimos cliente que tenha consciência e que saiba que não tem solução lógica. Negócio. E hoje é muito comum na internet, né? Não, eu vou lhe ensinar a você ficar rico, a você triplicar as vendas. Mas esquece, isso não existe. Isso não existe. Existe muito trabalho. E fazer as coisas passo a passo e mais. Nada de ficar planejando muito. Eu tenho também por hábito aqui na nossa empresa irmos assim, fazemos um planejamento, é claro, mas também vamos colocar em prática. E aí nós vamos realizando os ajustes, as correções. Se tiver tudo bem, avançamos. Caso contrário, nós paramos e reavaliamos. Porque também, né, Gabriela, e a nossa audiência, se você ficar aí planejando muito, você fica só planejando e nunca sai do papel. Pois é, agora, diante então dessa sua última fala, uma boa gestão de negócios é essencial para todo esse processo. Não só para a internacionalização, mas também para o bom andamento da empresa, não é isso? Exatamente, Gabriela, exatamente. Essa conscientização, se fazer, né, todo esse trabalho inicial, ele é fundamental. Mesmo porque temos casos aqui de clientes que queriam já ingressar no mercado internacional e aconselhamos ele primeiro a arrumar a sua casa. Não que ela não esteja arrumada, não, ela está, mas ela não está adaptada ainda, ela não está, vamos dizer assim, em conformidade à própria cultura para que essa empresa possa ingressar no mercado internacional. Então, muitas vezes começa um trabalho agora, por exemplo, começa um trabalho no início do ano, então, no primeiro semestre, vamos trabalhar na estruturação da empresa, para o segundo semestre pensarmos no mercado internacional. E aí vai depender de cada empresa. Se de repente uma empresa estiver mais preparada, é claro que esse tempo ele será menor. Mas é fundamental. Antes, porém, nós fazemos um trabalho na gestão do negócio para depois nós ingressarmos para o mercado internacional ou numa expansão. Muito bem. E Francisco, te escutando aqui falar sobre a internacionalização, quais são então as vantagens para uma empresa em se tornar aí internacional? As vantagens, elas são inúmeras. Se você me permite,
Você até me deu um bom gancho, porque uma empresa, quando ela pretende ir para o mercado internacional, ou mesmo expandir os seus negócios, às vezes, por questões estratégicas, ela dá esse salto para o país destino, mas com uma outra marca. Por quê? Cada país tem a sua cultura, cada país tem os seus hábitos. E muitas vezes, quando você cria, por exemplo, uma marca que esteja em conformidade com a cultura do país que está desenvolvendo o negócio, você concorda, Gabriela, e a nossa audiência, que isso traz uma boa sintonia com o público consumidor? Porque o cliente, quando ele olha para aquele produto, né, ou para aquele nome, ele se identifica. Né? Então, isso também é muito importante dentro do marketing internacional, porque marketing não é você fazer propaganda. Marketing é você pensar estrategicamente no seu negócio. Agora, como eu disse, as vantagens para você internacionalizar são inúmeras, porque a sua empresa ela vai ganhar o mundo, vamos dizer assim. Mas é muito importante também o cliente ter a consciência que há um salto importantíssimo e muitas vezes um trabalho não bem realizado, um trabalho realizado assim para fazer uma venda, porque isso também é importante. Comércio internacional é importantíssimo nós pensarmos em recorrência. O que seria recorrência? É você fazer vendas constantes. Não é você fazer uma venda só, você faz uma venda agora e depois não sabe quando vai efetuar uma outra venda. Aí não vale a pena, né? Porque você tem que fazer uns investimentos para preparar a sua empresa. Mas eu acho que, respondendo a sua pergunta, é muito importante também nós pensarmos na questão da marca. Né? Por exemplo, aqui no Brasil, esse produto tem uma marca, ele está indo para um país, no país destino, ele pode ingressar nesse país com uma outra marca que esteja em conformidade com o país, né, o país ali local. E também a questão cultural, Gabriela. A questão cultural, uma empresa que começa a esse processo de internacionalização, ela ganha muito em termos culturais. Eu não estou querendo dizer que a empresa não tenha cultura. A cultura que eu digo aqui é esse hábito, né? Você veja bem, uma empresa ela vai passar a ter um site em inglês, ela vai começar a interagir com empresas no mundo, ela tem um salto para a imagem corporativa da empresa, ela dizer que ela exporta, isso passa também credibilidade, você concorda? Isso traz um know-how, mas repito, eu, por exemplo, conheço casos, né, já tivemos aqui no nosso escritório até alguns contatos de empresas que tiveram algumas situações que não foram satisfatórias, mas por quê? É aquilo que eu falo, com todo respeito, mas muitas vezes por profissionais que não têm experiência, não têm vivência no exterior, então faz uma venda, depois não vende mais, aí gera uma série de custos, gera uma série, né, ou seja, um impacto na peça orçamentária, um impacto ali no fluxo de caixa, a empresa começa a ter problemas financeiros, ela estava muito bem aqui no Brasil, era uma empresa saudável e ela quis dar um passo. E muitas vezes ela pode também criar dificuldades para o seu negócio. Muitas vezes você precisa criar uma outra empresa só para tratar ações internacionais. Veja, é aquilo que eu falo e eu sempre repito essa frase: procure conselhos e orientações de empresas e profissionais que já percorreram na prática o caminho que você deseja percorrer. Aí o comércio internacional, Gabriela, a nossa audiência, é um grande negócio. Caso contrário, pode ser um tiro no pé. Se não tiver essa consciência e achar que tudo é fácil, você vai ganhar dinheiro do dia
assim, do dia para a noite, as coisas não são assim. Ela tem um tempo de maturidade. Eu não quero me tornar redundante aqui, mas é isso que faz toda a diferença nesse mercado internacional. E além, então, de procurar as pessoas para ter essas dicas, quais outros conselhos aqui o senhor pode compartilhar para quem está nos ouvindo e que deseja, de alguma certa maneira, aí, ampliar os negócios e está meio perdido, não sabe por onde começar? Eu entendo o seguinte. Primeira coisa que nós precisamos ter em mente: soluções mágicas não existem. Ninguém vai ficar rico do dia para a noite. Ninguém vai triplicar faturamento em 1, 2 meses. E que nós precisamos ter rotinas produtivas para alcançar um objetivo. E mais, se você tem um objetivo, você não tem que pensar no objetivo, você tem que pensar na sua rotina diária para alcançar aquele objetivo. Então, fazer uma analogia, empresas, setor, por exemplo, é muito comum, né, de uma empresa fazer reuniões com vendedores, né, e fazer todo aquele trabalho motivacional, né, você está aqui para ser feliz, né, Gabriela? Nós estamos aqui para vender, para ganharmos dinheiro, tá, ok, mas ninguém fala como que eu vou fazer, entendeu? Não é? Como que eu vou fazer? Então, essa questão do empoderamento excessivo, né? Achar que eu vou pegar meu produto, então eu vou colocar num container, eu vou colocar num avião, vou enviar para o país de destino, vai chegar lá, nós vamos vender, nós vamos ganhar horrores. Não é bem assim. Então, eu acho que esse é o conselho que eu deixo aqui. Mas, se você tiver em mente em conversar com pessoas, com profissionais que conhecem na prática, você concorda, Gabriela e audiência, que isso irá fazer com que a sua trajetória ela seja desenhada, estruturada de uma forma muito mais consciente? Não é? Do que, de repente, só trabalharmos na motivação e acharmos que tudo vai dar certo e que tudo será mil maravilhas? Não é bem assim. Então, acho que esse é o conselho. Eu acho que é você ter consciência, né, que o mercado internacional é praticamente você começar uma empresa do zero, vamos dizer assim, né? E eu acho que se você tiver isso, essa consciência, tiver essa, vamos dizer assim, essa tranquilidade, e mais, começa do fim para o início, ou seja, de trás para frente, olhando sempre a sua peça orçamentária. E tenha aquela analogia: pare de fazer planejamento para ir à Disneylândia e no final descobrir que só tem recursos para ir até o Beto Carreiro World. Eu acho que se o cliente tiver essa consciência, ele tem tudo e mais. Só para finalizar aqui também a sua pergunta, e que tenha empresas que têm estrutura no exterior para que possa agilizar, de repente, a apresentação do seu produto, enfim. Isso faz toda a diferença. Excelente, com certeza. E, Francisco, em quais países, então, vocês atuam e quantas empresas vocês já atenderam nesse tempo aí de mercado? Nós temos uma presença mundial. Nós temos uma rede de contatos em diversos países: Ásia, Europa, África e Mercosul. Ao longo desses anos, nós já aconselhamos, mentoramos negócios desenvolvidos, podemos aí dizer mais de 200 empresas em todo o território nacional. E sempre contamos com uma rede de relacionamento de alta performance, que é para justamente tornar as empresas de nossos clientes competitivas, relevantes e à frente do mercado, mas principalmente com lucratividade. Porque você concorda, Gabriela, e a nossa audiência, que todo esse processo ele precisa gerar lucro. Só que esse lucro ele não vem nas primeiras operações.
Por isso que é importante a recorrência. Então, nós temos aí uma margem de mais de 200 empresas, que eu posso citar. No nosso site, eu até gostaria de convidar a nossa audiência para consultar aí o nosso site, que é o www.franciscofreitasgroup.com.br. Lá existem inúmeras apresentações, cases, logos também de alguns dos nossos parceiros. Por que, Gabriela e audiência? Nesse trabalho de internacionalização de empresas, existe também muito a questão do sigilo comercial, do sigilo do tipo de negócio. Então, muitas empresas nos procuram e antes de começarmos um trabalho, nós precisamos muitas vezes assinarmos um termo de sigilo comercial. Por quê? Existem ali estratégias que nós, assim, não podemos até divulgar e é extremamente compreensível, né? Porque existe ali, nós trabalhamos ali fortemente na linha de produção, estratégias de logística, ou seja, diferencial de cada empresa. Então, essa área de mercado internacional tem muito disso também, viu, Gabriela? Essa questão, e tem clientes, nós temos clientes que não querem até que, enfim, que a gente acaba, assim, muitas vezes citando, né? Por questões de... porque isso pode... Eles têm negócios na Bolsa de Valores, entendeu? Isso pode fazer com que, né, os valores acabam, assim, oscilando. Então, é importante também eu deixar aqui esse registro. Ótimo. Agora, finalizando aqui o nosso bate-papo, compartilha com a gente quais são os planos futuros para a empresa, o que vocês pretendem realizar. Bom, em termos de futuro, como nós já temos uma base bastante consolidada no exterior, e nós pretendemos, então, cada vez mais investirmos nessas parcerias, cada vez mais trazemos novidades e soluções para agilizar, né, todo esse trabalho para o nosso cliente. Porque quando o cliente nos contrata, Gabriela e audiência, ele já tem uma solução pronta, até mesmo na área jurídica, internacional, de contratos. Isso também é importante eu comentar aqui. Então, a nossa intenção é cada vez mais, então, fortalecer essa parceria com, vamos dizer assim, com nossos parceiros, né, de aliança estratégica, trazer novidades para que cada vez mais as empresas possam ingressar no mercado internacional. Eu gostaria de fazer uma observação que eu acho que é importante também eu comentar. Nós tivemos que aí vai responder também a sua pergunta, Gabriela. Nós tivemos uma situação de um cliente fora do estado de São Paulo, que nós importamos um determinado produto, que ele chegou por Campinas, e nós precisamos enviar esse produto para um outro estado. Aí nós tínhamos a questão de ICMS, a nacionalização do produto. E como nós temos aqui no nosso grupo uma trade, que é a Sama Brasil, uma empresa de muito know-how nessa área de logística também internacional. Então, para você ver como é importante, né, essa estruturação. Então, nós temos também um CNPJ, né, lá nesse outro estado. Então, nós conseguimos trazer o produto por via Campinas, colocamos um caminhão e enviamos esse produto para esse outro estado. No caso, nós estamos falando do Nordeste. E lá nós nacionalizamos. Isso teve assim, um impacto nos custos logísticos enorme. Mas por que nós conseguimos isso? Porque nós temos também parceiros, né, que nós investimos, nós temos empresas que compõem o nosso grupo com esse diferencial. Então, nesse tocante que nós pretendemos, daqui para frente, cada vez mais investirmos nessas parcerias, porque você percebeu, Gabriela e audiência, o diferencial que o nosso cliente teve nessa operação? Por quê? Porque sozinho nós não fazemos nada.
Nós precisamos sim termos outras empresas e parceiros que compõem o nosso grupo. E esse foi um grande diferencial. Então eu só trouxe esse case para ilustrar, né, para dar um exemplo na sua pergunta daquilo que nós pretendemos aqui para frente. Muito bem, Francisco, agradeço muito pelo seu tempo aqui, por você compartilhar mais sobre a empresa, seus conhecimentos com todos os nossos ouvintes aqui do Empresários de Sucesso Podcast. Nós desejamos muito mais sucesso para a empresa e para os seus clientes também, né? Que vocês ajudam aí em todas as etapas e processos de internacionalização e tantos outros serviços que vocês oferecem. Agradeço muito. Gabriela, nós agradecemos em nome de toda a nossa diretoria, em nome também do nosso presidente da Câmara de Indústria e Comércio do Mercosul e Américas, o senhor Miguel Paleta, pela oportunidade. Foi um imenso prazer bater esse papo com vocês e eu acho que isso é muito importante, nós levarmos essa mensagem para que cada vez mais as empresas brasileiras possam desenvolver os seus negócios mundo afora, vamos dizer assim. Conte com a nossa experiência, com o nosso know-how. Fico também à disposição, independentemente de qualquer tratativa comercial ou profissional, para que a nossa audiência possa interagir conosco. Permita-me repetir novamente o meu site. Vou deixar também, aí, além do site, temos também as nossas redes sociais. Então, o site é www.franciscofreitasgroup.com.br e lá no site você também terá acesso a todas as nossas redes sociais. E para finalizar, deixar uma mensagem para que você tenha dinheiro novo, você precisa gerar um fato novo. Obrigado, até uma próxima oportunidade. Nós que agradecemos, muito obrigada mesmo. Eu sou Gabriela Oliveira e hoje nós conversamos com Francisco Freitas, CEO da Francisco Freitas Group, uma das maiores consultorias em mercado internacional e em gestão de negócios do Brasil, além de também ser diretor da Câmara de Indústria e Comércio do Mercosul e Américas. Muito obrigada pela sua companhia. Esse foi mais um Empresários de Sucesso Podcast. Te espero no próximo. Até lá! Empresários de Sucesso Podcast